Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo da Fórmula do Emagrecimento Definitivo, comigo, Edson Burgh. Hoje nós vamos falar sobre calorias. Calorias são coisas boas ou ruins? Eu vejo um monte de brincadeira na internet. Calorias é isso, caloria é aquilo, o pessoal faz piada, faz um monte de coisa. Na verdade, calorias são coisas maravilhosas. Caloria é o combustível do organismo. Caloria é a nossa gasolina, é o que nós precisamos para nos manter, para fazer o corpo funcionar. Legal? A questão toda é a seguinte: se você está vendo esse vídeo, talvez você seja uma pessoa que queira emagrecer e ser magro definitivamente. Concorda comigo? Então você precisa entender uma coisa de uma vez por todas. Existe uma regra simples que muitas pessoas hoje em dia tendem a falar: isso não é bem assim, mas é a verdade. A regra é muito clara. Quanto você consome de energia versus quanto você gasta de energia. Esse consumo é lógico que ele é influenciado por existem alimentos que ajudam a retenção de gordura, outros aceleram o metabolismo. Vamos desconsiderar isso por enquanto, vamos pensar na regra simples. Quanto você consome versus quanto você gasta. Se quanto você gasta de energia é mais do que quanto você consome, você vai emagrecer. Agora, se você consumir mais energia do que você gasta, vai engordar. Não tem jeito, a regra é muito simples. Esquece esse, eu vou tomar um shake porque o shake emagrece. Você pode tomar um suco, você pode comer um prato de refeição que tem o mesmo tanto de caloria. É tudo conversa para levar você a consumir os produtos da indústria de emagrecimento. Então, a questão toda é a seguinte: energia, calorias. Eu adoro pensar nas calorias porque muitas pessoas falam: eu não gosto disso, caloria, pensar nisso. O mundo mudou. A verdade é essa. E hoje em dia a indústria do alimento, eles fazem tudo mais calórico, de forma que nós consumimos cada vez mais quantidade dos alimentos, o tamanho dos copos nas lojas, tudo está aumentando, o tamanho dos pratos. E não adianta, as mulheres precisam de menos energias do que o homem. O homem gasta muito mais energia porque o metabolismo masculino funciona dessa maneira. Então ele precisa consumir mais energia. Por que o metabolismo da mulher é diferente? Porque a mulher é mãe, a mulher tem que produzir leite, tem que ter filho. Então o organismo feminino é preparado para gastar menos energia, para poder acomodar e economizar energia para suprir a necessidade da reprodução, de ter o filho, de produzir leite. Então funciona diferente. Temos que consumir um pouco menos de energia, claro. Vamos dar uma olhada em 200 calorias. O quão pode ser diferente 200 calorias em alimentos diferentes? Vamos comparar aqui a diferença entre 200 calorias de alimentos diferentes. Dá uma olhada aqui, 200 calorias de maçã, um prato bem grande. Agora, se comparado ao queijo, dá uma olhada, 200 calorias de queijo. E se nós fôssemos dar uma olhada num bom vinho com queijo, 200 calorias de vinho seria como essas duas taças, 1,5. 200 calorias de cerveja ou 200 calorias de uísque, note como a quantidade é diferente. 200 calorias de ovos cozidos versus o cereal matinal ou versus a aveia em flocos. Note que é bem diferente. Agora, se nós fôssemos colocar aí um sanduíche de ovo, seria muito menos. E o brócolis, então? 200 calorias de brócolis, uma quantidade bem grande, bem robusta de brócolis. 200 calorias de pizza, meio pedaço praticamente. Um famoso Big Mac, se nós fôssemos pegar 200 calorias, seria esse pequeno pedaço apenas. Para você ter ideia, 217 Big Macs têm energias para andar com o carro durante 35 quilômetros. Calorias, especificamente, é a quantidade de energia por grau Celsius que desenvolve para sobreviver e começa a partir do hidrato de carbono, de proteínas e de gorduras. Ok? Então, o tempo médio que uma pessoa precisa é algo em torno de 2.700 calorias. 2.000 a 2.700 calorias, dependendo do tamanho da pessoa. Se nós fôssemos pegar aí 200 calorias de doce de leite, 200 calorias de muffin ou 200 calorias de salgadinho, são quantidades bem diferentes. Agora, 200 calorias de nabo, dá uma olhada na quantidade. 200 calorias de cenoura, 200 calorias de chocolatinhos e 200 calorias de folhas verdes. Agora, se você coloca o molho, já fica complicado. 200 calorias de café
Agora, se você colocar um pouco de creme ou com açúcar, isso já diminui bastante. Agora, um desses mocas, então, nossa, olha a quantidade para 200 calorias, muito pequeno. Agora, nós temos que tomar um pequeno cuidado que certos alimentos, por exemplo, refrigerante, 200 calorias versus 200 calorias de leite. O leite é menos, mas é muito mais saudável do que 200 calorias de refrigerante, concorda comigo? O pão integral é mais calórico do que o pão branco, porém ele é extremamente mais saudável. Me desculpem aqueles que dizem que calorias não são importantes. É claro que existem calorias boas e calorias ruins. É claro que existem alimentos que aceleram o metabolismo e alimentos que estimulam as células produtoras de gordura. Não devemos desconsiderar isso. Mas, no final das contas, é muito importante na hora de você consumir um alimento, você entender quanto de energia ele tem. Porque dessa maneira você pode ajustar, primeiro, a quantidade que você deve comer daquele alimento. Pode comer de tudo, mas certos alimentos em quantidades menores. E também a frequência. Em outros vídeos, eu compartilho com você mais sobre qualidade dos alimentos, como comer. Agora, é muito importante que você atente sim às calorias. Eu nunca mais deixei de perceber as calorias. Não que eu seja um fanático por calorias, mas se eu vou no mercado, eu vou consumir alguma coisa, eu estou sempre lendo a tabela nutricional. Me desculpa, mas não tem como fugir disso hoje. A indústria está empurrando um monte de besteira para nós, para nossos filhos. Eu não permito que na minha casa entre determinados tipos de gorduras trans, eu evito ao máximo isso. Então, eu também olho, tem produtos que são mais calóricos, eles colocam mais sódio, é muito importante olhar para isso. Então, se você quer ser magro definitivamente, é importante que você atente, porque os engenheiros alimentícios estão atentos, eles sabem o que eles estão fazendo. A indústria de alimento está empurrando muita coisa ruim, e a indústria de emagrecimento querendo manter você gordo. Infelizmente funciona assim. Então, fica a dica para você, fica atento com as calorias. Te vejo no próximo vídeo, até mais!